Boa noite, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje mais um estudo bíblico e o tema de hoje é muito forte. Um tema muito difícil, muito pesado, mas que é preciso trazer à tona para que possamos refletir o que a palavra de Deus diz sobre esse tema. Portanto, nós vamos fazer um estudo hoje sobre traição. Todos nós já devemos ter pelo menos um episódio de traição ao longo da nossa vida, não é? E toda vez que a gente pensa em traição, o que vem na nossa mente é a traição do leito conjugal, né? Mas toda traição significa a quebra de um compromisso firmado. Um compromisso firmado com uma amizade, o selo de uma amizade, logicamente o casamento, um contrato de trabalho, né? Uma transação comercial que é rompida. A traição ela vem de inúmeras formas. E nós vamos trazer à luz hoje o que a palavra de Deus nos diz sobre traição. Aliás, a palavra de Deus está recheada de traição em várias passagens, várias. Vamos começar pela primeira delas. Lúcifer, a primeira traição que se tem notícia. Ele tinha inveja de Deus, ele queria ser Deus. E ele, com a sua revolta, levou um terço dos anjos consigo. Ele traiu a confiança de Deus. E aí foi a primeira vez que a traição entra nesse contexto do mundo, né? Em seguida, nós vemos a traição de Adão e Eva, que traíram o compromisso, a palavra que tinham dado ao Senhor, de que não comeriam o fruto da árvore do conhecimento. Essa história está lá em Gênesis capítulo 3. A traição de forma conjugal também é tratada na Bíblia. Nós vemos lá em Mateus 5,32, que, aliás, Jesus diz que é talvez o único motivo que justifique o divórcio. Vamos ler o trechinho? Mateus 5,32. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual. Então, e ele diz que se casar com uma mulher divorciada comete adultério, está cometendo adultério. Mas eu quis frisar esse trechinho aqui, porque ele diz que todo aquele que se divorciar, exceto pela imoralidade sexual, ou seja, traição. Uma traição justifica um divórcio. E nós temos várias outras traições. Nós temos a traição de Dalila e Sansão. Nós temos a traição, uma das mais famosas, a traição de Judas, que é a traição de amigo. Quantas vezes nós sofremos decepções com amizades que achávamos que eram preciosas, que nós éramos importantes para essas pessoas, e no fim nós vemos que a pessoa traiu nossa confiança, traiu os nossos segredos, né? Espalhou. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E a traição de Judas foi uma das mais famosas da Bíblia. Vamos ler aqui, tá lá em Marcos, capítulo 14, versículo 10, que fala assim: Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. Imagina a dor de Jesus, mesmo sabendo que ele ia passar por isso. Ele era um dos 12 escolhidos. Não eram qualquer 12. Eram 12 escolhidos por Jesus. Dá para imaginar um pedacinho da dor que ele passou, não é? O sentimento de traição é algo que dói muito em quem passa por isso. Dói de uma forma que chega a ser uma dor física, sabe? E a Bíblia também fala de consequências da traição. Vamos ver? A primeira consequência da traição: aqueles que traem serão envergonhados. No Salmo 25, no versículo 3, nos fala isso. Eu vou abrir aqui para as irmãs verem quanto o sentimento de traição é grave e nos traz consequências terríveis. 25,3. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Quem trai será envergonhado, e quem é traído será honrado. Deus honra. A palavra de Deus diz isso e ela não tem por que mentir para nós.
Segunda consequência, terão castigo. O livro de Oséias, ele trata todinho disso. Em vários trechinhos, Oséias fala sobre as consequências da traição. E uma terceira consequência, serão apanhados na sua própria maldade. Provérbios 11, versículo 6. Não é possível que a pessoa que trai não imagina que vai acontecer com ela, que não vai. Acontece. Porque se você é capaz de fazer algo com alguém, alguém será capaz de fazer com você também. E uma outra coisa que gera também, né? Uma mágoa. Às vezes a situação fica tão dolorida que se rompe o laço e fica a dor. E a dor pode se transformar em ressentimento, em mágoa. E para que isso não aconteça, né, para que haja perdão e libertação de cadeias emocionais, porque às vezes a pessoa está presa naquela dor e ela não consegue perdoar. Portanto, se você foi traído por qualquer situação, libere o perdão. É a melhor solução. É fácil de jeito nenhum, não é? Mas é possível. Começa falando com o Senhor, Senhor, eu te entrego tal pessoa, tal situação, porque o Senhor sabe que eu fui apunhalada. Trata com essa pessoa. E se você, por algum motivo, traiu alguém de qualquer forma, repito, não apenas no âmbito conjugal, se você traiu alguém numa questão de família, numa questão de amizade, por favor, peça perdão a essa pessoa. Você não tem ideia do quanto isso vai libertar cadeias, o quanto isso vai fazer Satanás ficar enfurecido e derrotado. Porque uma traição é algo muito doloroso, mas é possível de ser superada. Eu falo por experiência própria. Não foi uma caminhada fácil, foi muito dolorosa, foi muito escura, sombria, com muita dor. Mas o Senhor me honrou. O Senhor restabeleceu a minha vida, a minha felicidade, a minha alegria. Então, o que eu falo para vocês, irmãs, do fundo do meu coração, diante desse estudo pequeno, mas que eu pude resgatar os vários tipos de traição para falar com vocês, é que rompa esse ciclo. Peça perdão se você participou de algum ato de traição. E se você foi traída, tenha certeza, o Senhor vê tudo, nada fica oculto aos seus olhos. E Ele vai te honrar de alguma forma. Ele vai honrar. E talvez, para quem já participou de alguma coisa referente à traição, pense numa coisa. Às vezes, situações da nossa vida não andam, não acontecem, porque você não está pedindo perdão. Você está com o perdão travado por coisas lá atrás, que ainda podem doer bastante. Eu espero que essa palavra possa abençoar vocês, possa trazer a reflexão e que gere transformação, que gere paz, que gere, sobretudo, alinhamento com a vontade de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo estudo bíblico. A paz do Senhor. Boa noite.